Alguma vez você se deparou com um homem extremamente sedutor, se sentiu encantada, mas ao mesmo tempo um sinal vermelho apitou dentro de você e você foi assim mesmo em direção a ele? Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, a Mamis, a Mônica Berger, que é professora de literatura, de linguística, escritora e mamãe também, né? Mamãe. E o que acontece? Ao invés de a gente pular carnaval ontem, a gente ficou estudando o conto do Barba Azul, que a ideia já era fazer essa collab, já fazer essa participação. E aí, pensando nos assuntos que a gente tem em comum, a gente começou a falar sobre Barba Azul. Então, para conseguir contextualizar para vocês essa análise psicológica em cima do conto do Barba Azul, a gente vai contar rapidinho, mas seria interessante você ler tanto o conto original do Perrault, como também da Clarissa Pinkola-Estés, e com milhões de versões, tem milhões de versões essa história, mas a gente vai só para você não ficar perdida aí. Era uma vez um homem muito rico, mas que, por ter a barba azul, afugentava todas as mulheres. Ele também havia se casado várias vezes e suas esposas tinham desaparecido sem ninguém saber o motivo. Quando um dia ele conquista uma jovem dama e se casa com ela, lhe dá todas as chaves da casa, mas a proíbe de usar uma determinada chave, a menor de todas, que dá entrada a uma pequena câmara no porão. Tomada pela curiosidade e incitada por suas duas irmãs, a jovem visita o quarto durante uma viagem do marido e constata que ele estava repleto de cadáveres pendurados, o chão coberto pelo sangue de suas ex-esposas. Com um susto, a chave cai de suas mãos e fica manchada de vermelho, denunciando a sua curiosidade e seu gesto de traição ao tenebroso protagonista, que pretende matá-la, como fez com suas antecessoras. A moça consegue ganhar tempo dizendo-lhe que vai rezar e pede ajuda às duas irmãs que, de olho no horizonte, aguardam a chegada dos irmãos mais velhos, que aparecem a tempo de salvá-la, eliminando o assassino de mulheres. Então, assim, a Clarissa Pinkola-Estés, que é uma psicóloga junguiana, ela traz para o universo do feminino e de como que isso funciona tanto internamente, quer dizer, com o nosso predador da psique, que está inserida dentro dos sonhos, que são sonhos de perseguição, sonhos em que a mulher fica encurralada. Então ela traz essa análise. E o primeiro ponto que ela traz é sobre o predador natural da psique, e em contraponto a mulher ingênua. Quer dizer, é como se fosse um complexo que fica recluso ali à espreita, esperando o momento certo para atacar essa energia vital feminina. Ele vai fazer um piquenique, né, com a mãe e com as irmãs. E nesse piquenique, nessa viagem, ele mostra seus cavalos, suas riquezas, leva elas para o castelo. E naquele tempo, como a finalidade de vida de uma menina era se casar, é tudo que a mãe quer, um bom partido para uma de suas filhas. Agora as irmãs não querem saber do cara. Fala, cara, não. Pô, sim. E essa barba aí azul, esse cara é estranho, esse cara não, tô fora. E a menina acaba se deixando convencer ou se sentindo realmente atraída pela figura do Barba Azul e se casa com ele. O Barba Azul era um mágico frustrado, que precisa dessa energia feminina para se alimentar. É muito interessante porque o mágico, ele te mostra uma coisa, ele te esconde outra. E aí ele joga a isca, na verdade, né? Porque ele vai viajar, daí ele fala assim, ó, toma aqui seu rolinho de chave, pode fazer o que quiser, trazer quem você quiser, fazer banquete, só não abra a porta que corresponde a esta chavinha. Tem versões em que as irmãs instigam e em outra versão ela deixa as irmãs numa festa que ela dá nesse castelo e ela vai sozinha com a pequena chavinha e vai com essa chave pequenininha abrir a dita cuja na porta que o marido havia interditado de alguma forma, né? Porque você não pode abrir essa porta, você pode abrir o que você quiser, você pode fazer o que quiser, mas aqui você não pode mexer. E aí entra a questão da tentação associada à curiosidade. Ou vista, né? Porque a curiosidade intelectual do homem
que o leva em direção à ciência, ao conhecimento, ela é muito bem vista. O homem, como um ser curioso, é bacana, é um cientista, é um pesquisador. A curiosidade feminina é mal vista, pelo menos nas histórias mais antigas. Nos mitos, ela é sempre mal interpretada, digamos assim. Bisbilhoteira, né? Sim, porque porque é o sentido, enfiando o nariz onde não devia. o sentido pejorativo da palavra curiosidade cai para a mulher. Sim. Que aí entra a Pandora, entra também a Eva. entra a própria Eva. Agora é bacana porque aí a gente tem o que o Lévi-Strauss chama de mitema, ou seja, em certos contos, por exemplo, no mito de Eros e Psique, você encontra uma relação intrínseca com a história do Barba Azul. Você vai encontrar também mitemas do Eros e Psique em outros contos, como a Bela e a Fera. E esse momento aí das irmãs é uma passagem do mito de Eros e Psique. Sim. Porque ela tinha o Eros, deus do amor. Mas podia não ser, podia ser um monstro, que era o que as irmãs ficavam falando, vai que ele é um monstro, porque ele era invisível, né? Independente das irmãs serem boas ou serem más, sim, da inveja, existe né? esse movimento para instigar a pessoa em direção ao proibido, digamos assim, Sim. e fazer com que a protagonista da história descubra alguma coisa. Na verdade, é o grande barato, é descobrir. Porque essa chave, até a Clarissa coloca como a chave do conhecimento, quer dizer, a partir dali ela faz o rito de passagem de menina ingênua pra uma pessoa que detém o conhecimento, que ela sabe com o que ela tá lidando. Aquilo que ela farejou antes, agora ela sabe, porque ela vê, porque o que tem atrás da porta? Senão as esposas anteriores dele mortas. Então ela leva o maior susto, porque ela farejava, mas ela não sabia literalmente. E a partir do momento em que ela vê aquela cena, não tem como voltar atrás. E é uma cena antológica. Eu me lembro pequena vendo essa cena, e eu acho que a primeira versão que eu tive contato, para que não ficasse assim tão assustador, porque trata-se de um serial killer, trata-se de uma história de terror, eram mostrados os vestidos daquelas mulheres. Sim. E eu acho que tinha um sanguinho que caía só no pra chão. dar um toque. Para dar um toque sangrento, tinha o sangue que caía no chão, porque ele é determinante na história. O sangue. O sangue, porque assim que ela vê as moças lá penduradas, ela se assusta, a chave cai no chão e a chave é marcada pelo sangue. E ela grita, enfim, fica desesperada com aquela cena, pega a chave, sai correndo do quarto e tenta limpar a chave, tenta tirar aquele sangue. E quanto mais ela limpa, mais sangue sai. Mais a chave fica manchada, Sim. até o ponto de ficar totalmente vermelha. Ou seja, esse é o grande elemento mágico na história. Não sei, como na maioria dos contos, o sangue simbolizar o sangue menstrual. Nesse caso é sangue arterial, é de vida. Quer dizer, a chave sangra e quanto mais ela tenta esconder para ele não ver, que é um pouco do movimento que as mulheres fazem, de repente descobrir um lado sinistro nos seus namorados, amantes, maridos e tentar esconder aquilo para não querer olhar, mas não tem jeito. Tanto que começa a escorrer o sangue pelo vestido dela. Sangue correspondência à persona, que é nossa vida externa e entra um componente externo. Quer dizer, não tem como esconder. E aí tem o lance de... Eu não sei nessa história por que ela fica esperando o cara chegar de volta. Você vai, abre uma porta, encontra um monte de mulher morta, você fala o quê? Vou dar uma limpadinha na chave, eu vou esconder no armário. Ela esconde no armário. Por que ela não saiu fora? Ali ela fica esperando ele chegar para tentar ainda, olha só o movimento de ainda tentar resgatar ou tentar enganá-lo, né? Porque daí quando ele chega e pede, cadê meu molho de chaves? Ela devolve o molho de chaves, faltando a chavinha pequena. Ingênua ainda, né? De alguma forma. Aí ele pergunta, cadê a chavinha? Perdi. Não sei onde é que foi parar. Engraçado, justo aquela. E aí o que acontece? Obviamente ele se mostra, tudo aquilo que tinha de máscara antes, em que ele tentava seduzir de alguma maneira, acabou. Ali, aí sim aparece personificado ali o noivo animal. E eu vou te matar, assim como as outras. Você vai de encontro, vai jogar baralho com as outras. E aí eu acho que nesse ponto da história, em que ela percebe que realmente a vida dela, quer dizer, o sangue já estava se esvaindo, eu acho que é aí que vira a chave de verdade pra ela. Que aí ela, percebendo que ia morrer, aí que ela vira e fala, tá, mas beleza, mas me dá 15 minutos. Em algumas versões ela pede pra eu poder falar com Deus, pra eu poder rezar, pra eu poder ficar de boa. Em algumas versões ela tá sozinha
Em outras, as irmãs já estão na torre do castelo. Porque com quem que ela vai poder contar nessa hora? Com os irmãos mais velhos, ou seja, com a força masculina positiva que ela conhece dentro dela, que corresponderia em termos junguianos ao ânimos. E ela então, meus irmãos estão vindo, veja ao longe, Ana, se meus irmãos estão vindo. Não, ainda não se aproximam e tal. Daí esse momento é um momento de suspense, porque o Barba Azul tá gritando lá embaixo, dizendo, desça, vou te matar. E nada dos irmãos, né? De repente uma fumacinha começa a aparecer lá no final, no horizonte, e então ela percebe que os irmãos estão se aproximando e vai tentando ganhar mais tempo. Esses irmãos distantes têm muita relação com o quanto esse aspecto do ânimos, esse aspecto positivo masculino dentro da mulher tá longe, quanto a gente acessa pouco essa característica dentro da gente. Mas naquele momento, como era iminente, ela precisava. E eles realmente acabam aparecendo e matando o Barba Azul. Quer dizer, ela consegue sair da sinuca. Mas pensando também que muitas mulheres, elas não conseguiram, tanto que elas estão ali mortas, configuradas. E hoje tem muitas mulheres que estão... Eu revi esse conto quando eu estava fazendo estágio na Delegacia da Mulher, de ver o quanto a mulher, por mais que ela faça às vezes esse movimento de sair disso, ela retorna às vezes porque realmente ele coloca como se fosse um gás paralisante, fazendo com que ela não consiga acessar essa energia do ânimos e fazer esse corte. E ela fica nesse ciclo, achando que ele vai melhorar, né? Que é acho que é a grande questão da mulher de sempre achar que o homem vai mudar. E, na verdade, ela constata várias vezes que sempre acontece a mesma coisa, mas ela mantém esse ciclo. Então, os instintos, às vezes, a gente passa por cima deles. Mas no primeiro minuto ela sabia que a barba dele era azul e tinha uma coisa errada ali. E tem um ponto que é muito interessante, é bastante curioso, que quando ela resolve se casar com ele e as irmãs a questionam, né? Tipo, pô, mas mas a barba dele não é assim tão azul. Perfeito, exatamente. Né? E isso é exatamente o movimento que a gente faz quando está interessado em alguém, que você percebe que tem alguma coisa errada e mesmo assim você insiste e entra na história, porque a barba dele era assim, tão azul. Quem sabe, né, com o tempo ela não ia ficando um pouquinho marrom, entrando mais na normalidade, chegando numa cor mais aceitável. Homens e mulheres acho que entram aí, e que você pode mudar alguém. As pessoas não mudam, é muito difícil, ou melhor, mudam, mas mudam a partir do movimento próprio, suas próprias descobertas, quando você de repente se depara com uma situação e você vê que é exigido, que você se exige uma mudança. Então sim, as pessoas mudam dentro desse contexto, mas eu desejar que alguém mude ou que deixe de ser aquilo que é, porque vive comigo ou está em contato comigo, isso é uma tremenda uma ilusão, né? Uma pretensão ilusória. Em algumas versões eles tentam relativizar esse papel do Barba Azul. O quanto mereceu diversas interpretações, reinterpretações, versões, recriações, tanto na literatura quanto no cinema. Você vê, por exemplo, em algumas versões cinematográficas em que ele é transformado ou que ele realmente se apaixona por essa última mulher, mas isso já é uma recriação, mas que também é uma deturpação da história original, mas deixa transformar ele em príncipe. Transformar o monstro em príncipe, daí já vira a Bela e a Fera. E quando o Barba Azul morre, eles deixam o corpo dele para ser devorado pelos urubus, pelos abutres. Sim, pelas aves de rapina. E ali fica muito clara aquela coisa assim, ele vai putrefar, incubar na terra e se tornar outra coisa como todas as coisas da natureza. Quer dizer, ele não vai embora, ele não some. E ali fica até um recado, vamos dizer assim, de sempre lembrar que existe esse predador. Que é um predador que a gente pode personificar num homem, no qual a gente se relaciona, mas também num aspecto interno. Na verdade, o que acontece é que quando você encontra esse predador externo, o teu predador interno faz contato com ele. Então aí ele tem o aval para o ataque. O teu predador interno fez contato com o predador externo. Ou seja, esse predador mora dentro de você, dela, de mim, de todos nós.
Na real, o Barba Azul, ele é uma figura instigante, ele é uma figura que cria curiosidade no espírito feminino, mas que algumas mulheres que têm os seus alertas bem afinados percebem e se afastam. Outras mulheres ficam ali no limite e se afastam quando o perigo realmente acontece. E outras não conseguem se safar. Quer dizer, existem 3 movimentações, dependendo do contato e do reconhecimento que você tem com esse predador. Então o que ela coloca? Primeira coisa, descobrir os corpos. Quer dizer, pega a chave e vai lá dar uma olhada. Não fica com medo de encontrar um negócio pra detonar a história. Sim, por exemplo, você tem um trato de fidelidade com o teu par. Esse é o trato, porque poderia ser outro. Mas se o trato é um trato de fidelidade e de repente você descobre uma escapada desse cara, você não tem como fazer de conta que você não sabe. Você pode não ir stalkear, você pode não procurar e você pode dizer, não, eu prefiro não saber, como muitas mulheres, inclusive casadas, não só as que estão namorando, fazem. Não vou colocar em risco o meu status, não vou colocar em risco a vida dos meus filhos, o alimento deles, a casa onde eu moro, então eu prefiro passar longe disso, passar por cima disso e deixa, só um caso mesmo. Mas aí é a história que é o que eles falam na história, que o sangue escoa, energia de vida. Sim, lógico, porque ela tá abrindo mão de algo que é vital, um trato que tinha sido feito em nome dos filhos, em nome do status, em nome de uma porção de coisas, sabe Deus o quê. Parece que existe um componente nessa curiosidade que não tem parada. Então, por exemplo, você descobriu que teu namorado tá aprontando. Ok, ele tá aprontando, beleza, termina o namoro. Tem muita gente que não consegue, que continua stalkeando, que continua atrás, que continua porque parece que aquilo não tem mais fim, que você é tomado pelo espírito da curiosidade de forma compulsiva, que você não consegue mais parar. Então, existe uma hora, assim como é contado na história da Vassilissa, que é preciso parar de fazer pergunta. Não, e já tá respondida, já tá na tua cara, não tem mais o quê. Porque às vezes também entra numa pira do masoquista. E aí você vai descobrindo uma coisa, você vai descobrindo 2, e daí você vai se magoando, e daí entra essa fala que eu acho que hoje é bastante comum e que eu gosto muito, eu acho que ela é muito interessante. Seja mais gentil consigo mesma, né? Seja bacana com você. Pô, não se exponha a esse tipo de situação que só te causa mal. Agora, até um certo ponto ela é necessária, porque a curiosidade faz com que você saiba exatamente onde você está pisando, onde é que os teus pés estão. E eu acho que isso é fundamental, acho que isso é instinto de vida. Instinto de morte é você saber que tem alguma coisa errada e ficar parado ali como se nada tivesse acontecido. Não é nem isso que você falou, você já trouxe os 3 passos, né? Que é de você seguir o instinto, quer dizer, no primeiro sinal você já, opa, pera lá, e não ficar romanceando aquilo, porque no terceiro passo veja aquilo que você tá vendo, tá na tua cara. Não tem por que você tentar esconder. E não é o último homem do mundo também, porque tem muita mulher que às vezes tem uma estima tão baixa que acha que não vai conseguir sozinha, não vai conseguir viver sozinha e que não vai ter nenhum. E alguns homens falam isso, você não vai conseguir ninguém melhor do que eu. Bom, eu sou taróloga, nos meus atendimentos de tarô é algo muito comum, que eu escuto muito comumente. Então, eu gosto dele, mas eu sei que não tá dando mais, e tal. Agora, se eu sair da relação, eu vou encontrar um outro cara? Olha só, você tá vendo? Entende? Então, assim, o medo de algumas mulheres saírem da relação não satisfatória onde elas estão e continuam ali porque acham que não vão conseguir encontrar mais ninguém. Ai, mas ele tem algumas vantagens, ele é bacana por causa disso, por causa daquilo. Ele só fica assim quando ele bebe, o resto ele é uma pessoa boa. Sim, essa é dando desculpas, né? Mas com medo de seguir, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer lá na frente. Não, é até normal, né? Você tá ameaçando tua vida, mas existem estratégias que você pode usar pra sair disso. Pois é, mas então, realmente, veja, essa questão da mãe, difícil, né? A mãe que fica alheia à situação das meninas ali, principalmente da mais nova, que se casa com o Barba Azul. Na versão da Angela Carter, que é uma escritora muitíssimo interessante e que faz uma espécie de uma releitura feminista dos contos de fadas, quem vem salvá-la não são os irmãos.
É a mãe que ela muito admirava, porque a mãe já tinha lutado, a mãe já tinha sido enfermeira, a mãe já tinha feito acontecido. Então, esse cavaleiro que vem ao longe, quando ela pensa, mas será um cavaleiro vindo ao longe? Na verdade, é a mãe. É um aspecto feminino, redentor, né, dentro dela, que vem salvá-la e não um aspecto masculino. Por mais que seja um movimento interno, querendo ou não, é um homem que agride, é um homem que salva também, se for ver ali, né? Sim. De alguma maneira que igual no Chapeuzinho Vermelho. É o aspecto masculino do lobo, e aí, daí na história que eles contam para as crianças para não assustar, que não é original, que eles usam o caçador que vem resolver a situação. Então, de qualquer forma, a princesinha é salva, nem que seja por um aspecto psíquico, sim, mas por uma energia masculina. Mas que daí a Angela Carter já faz de caso pensado. Outra versão interessante é a do Ítalo Calvino, no Fábulas Italianas, que é o Nariz de Prata, que eu acho que, além da história da Angela Carter, que oferece uma saída muito bacana para a história do Barba Azul, o Nariz de Prata também. E que interessante da história do Nariz, ele consegue dar uma saída bacana, porque ao invés de aparecer a menina ingênua, a irmã mais nova ingênua, na verdade ela era mais esperta de todas. O irmão mais novo nos contos de fada, ou a irmã mais nova, sempre tem um papel protagonista na história. Sim. Né? Seja pela ingenuidade, que às vezes consegue as melhores coisas pela boa índole e pela ingenuidade. Eles, de alguma forma, enfrentam o inimigo de uma forma mais desavisada, e às vezes esse jeito desavisado de ser é onde reside a pepita de ouro. Então, eu acho que basicamente é isso que a gente conseguiu extrair desse conto e trazer um pouco para a realidade tanto interior, feminina, quanto exterior também. Afinal, acho que esse aspecto do noivo animal, esse aspecto da agressividade, ele tá aí nas ruas. Quer dizer, realmente, as mulheres são ameaçadas, elas são assediadas, então tem uma questão externa e real para que as mulheres tenham que lidar, os relacionamentos abusivos e também os aspectos internos. Mas eu acho que é importante que você consiga pedir ajuda de alguma maneira para sair disso, porque nem sempre você tem recursos. Porque isso que a menina faz, né, gente? Como é que ela sai dessa história? É pedindo ajuda. Pedindo ajuda para as irmãs, pedindo ajuda para os irmãos, que os irmãos estão vindo de alguma forma e chegam ali para salvá-la. Quer dizer, se você está aí numa situação meio complicada, sai dessa, pede ajuda, busca alguém, né, para poder sair disso. Não é fácil, não é fácil, mas se você não fizer o primeiro movimento, arrisca você ficar aí para sempre ou nunca mais sair de dentro do castelo do Barba Azul. Existem recursos, realmente é uma situação difícil, ainda mais para quem tem filhos e está muito enredada na questão financeira também, mas existem os abrigos para que a pessoa consiga respirar e procurar uma outra vida. A lei ainda não é perfeita, a Maria da Penha não é perfeita. Às vezes a mulher faz uma denúncia e o cara mora a 100 metros e eles não conseguem mantê-lo preso. Quer dizer, existe uma fragilidade nessa lei, mas hoje existem vários grupos de mulheres, até grupos secretos que protegem. Então, acho que sempre existe uma forma de sair dessa sinuca, porque nem sempre esse correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Existem outras formas de você conseguir sair da situação. Mas tem que encarar, tem que abrir a porta, tem que pegar a chave, tem que olhar o que tá lá dentro. Olha o que tá lá dentro. Então acho que é isso. Beijo pra vocês, obrigada por vir estudar, pensar comigo e até o próximo vídeo. Bom dia pra usar a xícara do Bob. Por quê? Quarta-feira de cinzas? Não vai colocar aí no sofá, né? Sim? Né? Vamos começar? Vamos. Eu vou colocar essas partes também, tá?